Lêmures saltitantes e girafas que pulam. É a lista que você não sabia que precisava. Quais animais têm os melhores pulos e como os humanos se comparam? Fique por aqui para descobrir onde seu salto seria astronômico e onde seria impossível. Vamos começar com os elefantes. Eles não conseguem pular, assim como o bicho preguiça, hipopótamos e rinocerontes. Os ossos das pernas deles não têm a ação de mola que os nossos têm. Também não existe a necessidade de pular quando seu tamanho enorme o protege. A Arthropodes numifer, como qualquer cobra, ao dar o bote pode atingir uma distância de 1/3 a metade do comprimento do seu corpo. Portanto, para essa serpente de cerca de 60 centímetros de comprimento, ela pode atingir até 30 centímetros. Mas essa cobra ataca de forma tão rápida e poderosa que seu corpo inteiro sai do chão. Sim, nós humanos somos fracos no pulo. Geralmente, você pode saltar um pouco além da sua própria altura. Para uma pessoa comum, isso é cerca de 1,80 m, mas nossa espécie se destaca em corridas de longa distância. Nós compartilhamos 99% do nosso DNA com os chimpanzés. Eles, obviamente, têm o gene do salto. Mais de 7 vezes a sua altura em um único movimento. Embora os músculos das pernas tenham menos da metade do tamanho dos nossos, eles geram o dobro da potência. As girafas conseguem pular, só que não muito alto, apenas 1/6 do comprimento total do corpo. Elas não fazem isso com frequência, já que o pescoço de 1,80 m oferece toda a altura que precisam. O mesmo pescoço extremamente longo é ironicamente curto demais para alcançar o chão. Surpreendentemente, os cavalos também não gostam de pular e não vão muito alto quando o fazem. O recorde mundial, quebrado em 1949, quase triplicou o salto médio de um cavalo. Os cavalos são o único animal com um único dedo do pé no planeta. Sim, eles permanecem em pé, correm e saltam em um dedo. Michael Jordan era conhecido por voar. Seu pulo vertical de 1,20 m quadruplicou o do ser humano médio e até dobrou a média para a maioria dos jogadores da NBA. Seu impressionante salto de 4,5 metros, a famosa enterrada da linha de lance livre, mais que dobrou o que a maioria de nós consegue. Esquilos podem pular 6 vezes a sua própria altura. Eles também são muito inteligentes, fingem enterrar comida para enganar esquilos ladrões que os observam. Quando eles realmente enterram suas nozes, tendem a esquecer onde esconderam 75% delas. Opa! Lembrete para mim mesma, aprender a fazer mapas. O pulo vertical fixo de um canguru é mais alto do que a sua própria altura. Ou seja, seria como se você estivesse pulando sobre a cabeça do seu amigo. Curiosidade, em terra, os cangurus só conseguem mover as patas traseiras juntas. Na água, eles conseguem chutá-las separadamente. Um cervo também poderia facilmente saltar sobre o outro, mas um cervo não pode pular alto e longe ao mesmo tempo. A propósito, cervos têm galhadas, mas antílopes têm chifres, porque galhadas são trocadas e substituídas a cada ano. Não sabia disso. Um pulo de 1,80 m é 6 vezes a altura média do próprio gato doméstico. Gatos gostam de estar no alto, como em uma estante de livros ou em uma geladeira. É instinto querer vigiar seu território. Para cachorros, isso varia drasticamente dependendo da raça, então aqui estão os recordistas. Um galgo chamado Feather pulou quase 1,90 m no ar em 2017. Um Whippet chamado Saunders saltou mais de 11 metros em 2019. Um casuar pode pular direto sobre sua geladeira. Este pássaro pesado da Austrália tem uma garra de 12 centímetros que poderia não acabar bem para você. Atletas olímpicos parecem ser super-humanos. O recorde de pulo em altura de 2,4 metros de Javier Sotomayor é 8 vezes a média, e o salto em distância de 8 metros e 94 centímetros de Mike Powell 5 vezes. Os pinguins não têm um pulo surpreendente em terra, mas podem facilmente alcançar 2,7 metros ao torpedear para fora da água e para o gelo. Eles fazem isso envolvendo seus corpos em um casaco de pequenas bolhas que reduzem o arrasto. Uma impala pode pular 3 metros para cima. Você teria que estar na lua para pular assim. Elas também são muito inteligentes. Propositalmente visitam poços de água durante a parte mais quente do dia, quando os animais que se alimentam deles estão mais lentos. O salmão do Atlântico nada centenas de quilômetros rio acima para pôr ovos no exato mesmo local em que nasceu. Isso geralmente inclui pular até 3,5 metros no ar para passar por cachoeiras. Os leões podem saltar 5 vezes o comprimento do corpo, quase o suficiente para passar por um ônibus escolar. E, assim como seu gatinho, um leão pode dormir até 20 horas por dia. Cabras de leque são excelentes saltadores.
Elas até fazem uma coisa chamada pronking, onde mostram o quão alto elas podem pular. O nome da acrobacia significa antílope pulando em Afrikaner. A lebre comum pode pular 4,5 metros no ar. Coelhos só conseguem atingir cerca de 1/3 disso. O poder vem das pernas mais longas de uma lebre. O pelo de uma lebre também muda de cor ao longo do ano, o de um coelho não. As onças pardas dominam pular na vertical e saltar na horizontal. Conseguem pular direto sobre uma girafa e saltar sobre um ônibus escolar. A antiga cidade inca de Cusco, no Peru, foi projetada na forma de uma onça parda, porque o animal simbolizava o poder da terra. Os golfinhos saltam 7 metros no ar enquanto nadam, porque isso faz com que eles economizem tempo e energia. Há menos resistência no ar do que na água. Eles também fazem isso para ter uma boa visão dos arredores. O cabrito das pedras é um adorável antílope que pode pular 7 metros de altura no ar. Isso é 10 vezes a altura do próprio corpo. Seria como um humano saltando para uma janela do 5º andar. Você poderia fazer isso se estivesse no asteroide Ceres. Um lêmure salta 12 vezes o comprimento do corpo, e isso ocorre principalmente nas árvores. Em terra, eles fazem um salto engraçado. Esses animais podem ter entre 8 centímetros e 1 metro de altura, mas existiam lêmures pré-históricos do tamanho de um gorila. Uma baleia jubarte não pode exatamente pular o seu corpo inteiro para fora da água, mas 15 metros é quase isso. Essa subida não é apenas uma baleia que sai em busca de ar, ela também faz isso para caçar e se comunicar com outras baleias. E agora entramos no território não de distâncias impressionantes, mas sim de proporções. Um gafanhoto pode saltar 20 vezes o seu próprio tamanho. Isso seria o equivalente a você saltar sobre uma quadra de basquete. Um único gafanhoto pode comer metade do seu peso corporal em plantas em apenas um dia. Um társio é um pequeno primata único que é como um cruzamento entre um macaco e um lêmure. Esses animais saltam entre galhos separados por 5 metros, o que é 40 vezes o seu comprimento. Eles também têm os maiores olhos em comparação com o tamanho do corpo entre todos os mamíferos. O rato canguru só pode saltar cerca de 2,7 metros, mas isso é 45 vezes o seu próprio tamanho. Esses roedores do deserto nunca bebem água, eles recebem toda a hidratação de que precisam das sementes que comem. Uma espécie de rã africana poderia alinhar 50 de seus amigos e saltar direto sobre eles. Essas rãs também não precisam beber, pois absorvem água através da pele. E essa bolha na garganta é chamada de saco vocal, ajuda a tornar as chamadas mais altas. As cigarrinhas podem pular 70 vezes a altura do próprio corpo. A força G criada durante esse salto é 80 vezes maior do que sente um astronauta lançado ao espaço em um foguete. Uma aranha saltadora pode saltar 100 vezes o comprimento do próprio corpo, o que seria como um ser humano saltando sobre 2 aviões a jato. As saltadoras representam 13% de todas as espécies de aranhas. Aterrorizante, né? E elas liberam um fio de teia de rede de segurança quando saltam. A pulga, conhecida por seus saltos malucos, pode pular apenas 18 centímetros, mas isso é 150 vezes a altura do animal, como você ou eu pulando sobre a Torre Eiffel. O salto em distância de 33 centímetros é ainda mais impressionante, é 220 vezes maior que o comprimento da pulga. Mas a famosa pulga não é a campeã do salto de hoje. Isso seria um pequeno crustáceo chamado copépode. Eles têm o tamanho de uma moeda de 10 centavos, mas podem saltar 500 vezes isso. Eles também são os saltadores mais rápidos. Seria o equivalente a um humano que atinge 4.800 km por hora. Isso é 4 vezes a velocidade do som em um salto. Agora, se você realmente quer ir a algum lugar onde seu salto seria de outro mundo, basta ir ao cometa 67P. Seu salto vertical seria infinito lá. A gravidade é tão fraca que você pode pular direto para o espaço. Compare isso com a Terra, onde você precisa atingir 40.200 km por hora para se libertar da força da gravidade. Ou o contrário, o único lugar em que nenhuma criatura, humana ou animal, poderia pular, uma estrela de nêutrons. O salto não existiria, porque a terceira dimensão da altura não seria existente. A gravidade é tão imensa que a vida seria 2D. Shakespeare, 2D ou não 2D? Isso não é uma pergunta. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.